Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos, a aula 8, capítulo 7 do Apocalipse, um capítulo bem importante. Gostaria de enfatizar aqui que nem tudo no Apocalipse fica muito claro. Precisamos ter em mente que quando o apóstolo João teve essas visões, muitas das coisas que ele viu, não havia uma referência para ele. Por exemplo, se ele viu um helicóptero, imagine naquela época alguém ver um helicóptero, não teria como descrever exatamente o que ele estava vendo. Então ele usava as palavras de acordo com o contexto, de acordo com o que eles conheciam, ok? Então nunca perca de vista essa informação, ok? Então só lembrando para vocês se inscreverem e compartilharem para que mais pessoas possam ter acesso à Central das Escrituras. Então vamos lá para a nossa aula. Aula de número 8, né, capítulo 7 do Apocalipse. Nesse capítulo, João também vê no sexto selo a restauração do Evangelho. O sexto selo, para que os irmãos lembrem, é a nossa época, né? E o selamento dos 144 mil e as hostes dos exaltados de todas as nações. Ok? Então nós vamos entender um pouquinho a respeito desse capítulo do Apocalipse. Lá no verso 1, o apóstolo João, está escrito isso. Ó. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, que retinham os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra as árvores alguma. Depois dessas coisas, como fala lá, registradas no capítulo 6, Doutrina e Convênios registra a pergunta e a resposta a respeito deste capítulo do Apocalipse. A pergunta que o profeta fez é: quando se cumprirão as coisas mencionadas neste capítulo? Capítulo 7. Cumprir-se-ão no 6º milênio, ou seja, na abertura do 6º selo. Isso está lá em Doutrina e Convênios 77:10. Lembra que nós estamos vivendo esta época, é o 6º selo. Tá? O 7º selo é o milênio, ok? Então esses 4 anjos, o Senhor respondeu ao profeta Joseph Smith que eles são 4 anjos enviados da presença de Deus, a quem foi dado poder sobre as 4 partes da terra. Quando fala 4 partes da terra, pense na totalidade da terra, ok? Para poupar a vida e para destruir. Estes são os que têm o evangelho eterno para entregá-lo a toda nação, tribo, língua e povo, tendo poder para cerrar os céus, selar para a vida ou lançar as regiões das trevas, ok? Isso está lá em Doutrina e Convênios 77:8. Esses anjos são também os anjos da restauração, como a gente vê no capítulo 14, que restauraram as chaves do sacerdócio, o poder selador, o que dá direito a selar os santos para a vida eterna. E então o evangelho foi restaurado para preparar os homens para a segunda vinda do Salvador, como registrado em Doutrina e Convênios, que diz. Portanto, lá no capítulo, na seção 1, né? Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que deveriam de vir aos habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe desde o céu e dei-lhe mandamentos. E também a outros 10 mandamentos para proclamar as coisas do mundo e tudo isso para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido. Esses anjos, então, como revelado ao profeta Joseph Smith, esperam o grande comando para ceifar a terra, para colher o joio, a fim de ser queimado, eis que o inimigo está reunido, né? Então, fica bem claro aí, né, que esses anjos serão os anjos da restauração e que eles vão separar o joio do trigo, o joio será queimado e o trigo será recolhido, né, simbolicamente nos celeiros do Senhor, ok? Sobre os 4 cantos da terra, eu já falei, é uma expressão que denota terra, norte, sul, leste, oeste, então sobre o controle desses anjos, né, enviados por Deus. A Escritura diz que ele retinha os 4 ventos. Essa expressão significa que esses anjos têm o poder de destruição. Essa expressão foi usada por Zacarias quando afirmou: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ok? Então é uma representação também de destruição, de castigos que o Senhor pode mandar aos iníquos.
No versos 2 e 3 a gente lê: E vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado na testa os servos de Deus. Ok? O profeta também fez essa pergunta. O que devemos entender pelo anjo que subia do Oriente no capítulo 7, versículo 2 do Apocalipse? A resposta do que o Senhor deu é a seguinte: devemos entender que o anjo que subia do Oriente é aquele a quem é dado o selo do Deus vivo sobre as 12 tribos de Israel. Portanto, ele clama aos 4 anjos que têm o evangelho eterno, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus na testa. E se vós aceitardes, este é Elias, que havia de vir para reunir as tribos de Israel e restaurar todas as coisas. Tá? Então essa foi a resposta que o Senhor deu. A gente sabe que Elias, o profeta, apareceu o profeta Joseph Smith no templo de Kirtland, né, quando foi dedicado o templo em 1836, se eu não me engano, no dia 3 de abril, okay? Que era um dia, inclusive, de Páscoa. Elias da restauração. Irmãos, Elias também é um título, né? Vários personagens que participaram da restauração. Então, Elias é um título, assim como o profeta Elias. Tá? E João o Revelador, também um Elias, nesse verso, muito provavelmente, esse Elias da restauração é o próprio João. Como sabemos disso? A escritura que vimos acima afirma que, se vós aceitardes, esse é Elias que havia de vir para reunir as tribos de Israel e restaurar todas as coisas. A resposta à pergunta do verso 14 de Doutrina e Convênios reforça esse entendimento. O que devemos entender pelo livro que João comeu, como mencionado no capítulo 10 de Apocalipse? A resposta do Senhor diz assim: devemos entender que era uma missão e uma ordem para ele reunir as tribos de Israel. Eis que este é Elias, o qual, como está escrito, deve vir e restaurar todas as coisas. Uma coisa interessante, né? O apóstolo João é aquele que foi transladado para não provar a morte, e ele está ministrando nas tribos de Israel. Então, parece que essa missão é dele, de reunir as tribos de Israel antes da segunda vinda do Salvador Jesus Cristo, ok? Tinha o selo do Deus vivo. Este selo, irmãos, é o chamado eleição feito seguro e do convênio abraâmico. Joseph Smith explicou que há 4 anjos destruidores que têm domínio sobre os 4 cantos da terra, até que os servos de Deus recebam o selo na fronte, que significa a confirmação das bênçãos sobre suas cabeças, com referência ao convênio interno, com o qual lhes fica confirmado o chamado eleição. Quando o selo é colocado sobre o pai e a mãe, é-lhes assegurado o direito à posteridade, a fim de que não se percam, mas que sejam salvos em virtude do convênio de seu pai e de sua mãe. Está lá nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, na página 313. E ele depois acrescenta: e tendo-lhe sido comprovada esta promessa, quer dizer, o chamado eleição feito seguro, era como uma âncora para a alma firme e segura. Ainda que retumbassem os trovões, e reluzissem os relâmpagos, e rugissem os terremotos, e as guerras os rodeassem, ainda assim, essa esperança e conhecimento sustentariam suas almas em todas as provações, angústias e amarguras. Ok? Então, esse é o selo do Deus vivo. Lá no Guia de Estudo das Escrituras, onde encontramos chamado eleição feito seguro, diz assim: os fiéis seguidores de Cristo podem ser contados entre os eleitos que obtêm a certeza de exaltação. Esta vocação e eleição começa com o arrependimento e batismo, e se torna completa se prosseguirdes banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverando até o fim. As Escrituras chamam esse processo de fazer firme a vossa vocação e eleição. Essas são algumas escrituras de referência que nós temos, ok? Lá, segundo Pedro, que trata desse assunto, um dos poucos a tratar desse assunto, diz assim: vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção
que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. E a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca mais tropeçarão, jamais tropeçareis, porque assim vos será abundantemente concedida a entrada no eterno reino de nosso Deus. Esse é um assunto um pouco polêmico na igreja, né? Não se fala muito do chamado eleição, nós também não podemos aprofundar muito o assunto, mas aqui fica muito claro o que o apóstolo Pedro coloca como uma maneira de obter isso. Então ele começa lá com a fé, depois da fé vem a virtude tem que vir o conhecimento, esse conhecimento é um conhecimento espiritual, não é conhecimento só material, mas um conhecimento espiritual. Depois vem a temperança, depois da temperança a paciência, depois da paciência a piedade. Na verdade, piedade é uma palavra que também muita gente usa ela de maneira errada às vezes, né? Piedade é você tratar as coisas de Deus com respeito. Isso é a essência da palavra piedade. Tratar as coisas de Deus com reverência e respeito, ok? Depois ele fala do amor fraternal, que é o amor ao próximo. E por último, a caridade, que é o fecho desse caminho para que a gente possa receber o nosso chamado eleição feito seguro. Isto é, o que é isto? É a confirmação de que nós vamos ser exaltados na presença do Pai Celestial. Isso é o chamado eleição feito seguro, ok? Lembra que isso aqui é um processo por uma vida inteira. A gente vai tendo fé, vai acrescentando a virtude, cada uma dessas combinando com a caridade, que é o puro amor de Cristo, e ao longo de uma vida nós fazemos isso, ok? Então é um caminho que nós temos que percorrer, né? E várias vezes, é um ciclo eterno que eu digo, mas aqui nesta terra, né? E muito provavelmente muitos nem receberão o chamado eleição nesta vida, mas receberão na próxima. Assim como qualquer das ordenanças do templo, elas podem ser recebidas, né? As ordenanças da igreja podem ser recebidas tanto em vida quanto em morte, ok? Lembra que o apóstolo Pedro disse que nós devemos fazer isso com diligência, isso é com constância, né? Vamos aos poucos aumentando a fé, sendo mais virtuoso, buscando mais conhecimento, tendo mais temperança, paciência, sendo mais piedoso, tendo mais amor. Como eu falei, é um ciclo que se repete durante a nossa vida, ok? Lá em Doutrina e Convênios, na seção 101.5.6, está a chave desta doutrina do Evangelho. Diz assim: a palavra mais segura de profecia significa um homem saber por revelação pessoal, pelo espírito de profecia, que está selado para a vida eterna pelo poder do santo sacerdócio. É impossível o homem ser salvo em ignorância. Vocês já ouviram muitos discursos usando esse verso solitário, né? O verso 6 diz: não é impossível o homem ser salvo em ignorância. Mas lembra que ele está num contexto. É impossível o homem ser salvo em ignorância do quê? Desta palavra mais segura de profecia. Então a chave está ali, uma revelação pessoal, tem que ter o espírito de profecia, que é o profeta de Deus que tem esse espírito, e tem que ser selado pelo poder do santo sacerdócio. Existe então uma ordenança para isso, né? Para que o sacerdócio possa selar isso. Então isso é o chamado e eleição feito seguro, ok? São três coisas distintas. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas acho que não. Só um detalhe. São três coisas distintas, sendo chamado.
quando nós nos batizamos na Igreja de Jesus Cristo, o Elder Macon que ensina isso, nós já somos chamados. Porque a Igreja de Jesus Cristo, ela detém todas as chaves, todos os poderes do sacerdócio para levar as pessoas para a exaltação. Então, ao entrarmos na igreja, estamos sendo chamados para a vida eterna. Claro que depois tem um caminho. Precisamos agora ser eleitos, isto é, lembra que o apóstolo Pedro falou daquele ciclo? Aquilo vai nos tornar eleitos. E aí, um dia, será nos dito que todo esse caminho foi feito seguro. Nós conseguimos atingir o estágio em que somos selados realmente para a vida eterna, ok? Então, não vamos nos alongar muito nesse assunto, mas os irmãos podem buscar e pesquisar um pouquinho mais. O Elder Macon que fala bastante sobre isso. No verso 4 diz assim, e eu vi o número dos selados, e foram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. E aqui é uma grande confusão, né? Tem pessoas que acham que só serão 144 mil os salvos, né? Isso seria um absurdo, né? Seria, imagine, de bilhões de pessoas que já passaram por esse mundo e que estão vivendo, só 144 mil. Então vamos entender isso, porque o profeta Joseph Smith fez essa pergunta ao Senhor. Ele diz assim, o que podemos entender pelo selamento dos 144 mil de todas as tribos de Israel, 12 mil de cada tribo? A resposta, devemos entender que os que são selados são sumos sacerdotes ordenados na santa ordem de Deus para administrar o evangelho eterno. Lembra que o sacerdócio de Melquisedeque, o sumo sacerdócio tem o dever, o poder para administrar o evangelho e as suas ordenanças. Depois ele continua, pois eles são os que são ordenados de cada nação, tribo, língua e povo pelos anjos, a quem é dado poder sobre as nações da terra, a fim de trazerem à igreja do primogênito todos os que desejarem vir. Um parêntese aqui. O que é essa igreja do primogênito? Não é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. A igreja do primogênito é a igreja de Jesus Cristo dos seres exaltados. Então, qual é a função dos 144 mil, como diz ali? Selar as pessoas para a vida eterna. Para entender essa doutrina, a gente precisa destacar alguns pontos nesse verso. Primeiramente, devemos lembrar que 12, lembra, é o número do sacerdócio. A gente já falou isso lá no começo. E qualquer número relacionado ao 12 pode estar se referindo ao sacerdócio. Não foi revelado se este número é literal ou simbólico, mas isso não altera nada esta doutrina. Portanto, se for simbólico, podemos então dizer que 12 vezes 12 vezes 1000 é igual a 144 mil. Poderia então simbolizar a plenitude do sacerdócio. Isto é, a plenitude de todas as ordenanças e chaves necessárias para exaltar o homem no mais alto grau no reino celestial. E o sacerdócio de Melquisedeque detém as chaves e o poder através do profeta de Deus desta ordenança do sacerdócio, ok? Então, os 144 mil podemos chamar eles de seladores, vão selar as pessoas para a vida eterna. Lembra? A igreja do primogênito, a igreja daqueles seres exaltados, ok? Sumo sacerdote. O Senhor declarou que todas as chaves do reino pertencem sempre à presidência do sumo sacerdócio. O presidente do sumo sacerdócio é o presidente da igreja, o qual possui todas as chaves do sacerdócio. E administrar o evangelho eterno, quem administra o evangelho é o sacerdócio de Melquisedeque, como afirmou o Senhor ao profeta Joseph. E esse sacerdócio maior administra o evangelho e contém a chave dos mistérios do reino, sim, a chave do conhecimento de Deus. Note que esse sacerdócio possui as chaves do conhecimento de Deus. E esse sacerdócio, o sacerdócio de Melquisedeque, tem o direito de presidir e tem o poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja em todas as épocas do mundo para administrar em assuntos temporais, tá? Só para ficar reforçado esse assunto, ok? Lembra que eu falei da igreja do primogênito? Olha lá, esta é a igreja que existe entre os seres exaltados no reino celestial, mas tem seu início aqui na terra. O Elder Macon, que como eu falei, que falou sobre isso, ele diz, os membros da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, que assim dedicam-se à retidão
e que recebam as ordenanças mais elevadas de exaltação, que são as ordenanças do templo, tornam-se membros da igreja do primogênito. O batismo é o portão para a própria igreja. Mas o casamento celestial é o portão para ser membro da igreja do primogênito. É o portão. O círculo interno dos santos fiéis, que são herdeiros da exaltação e da plenitude do reino de Deus. Está falando que são os santos fiéis, que são membros da igreja do primogênito, a igreja do reino celestial. A igreja do primogênito é composta dos filhos de Deus, aqueles que foram adotados na família do Senhor, aqueles que estão destinados a serem co-herdeiros com Cristo e receberem tudo que o Pai possui. Porque, se guardardes meus mandamentos, receberei de sua plenitude, e sereis glorificados em mim, como eu sou no Pai. Portanto, digo-vos, recebereis graça por graça. E agora, em verdade, vos digo, eu estava no princípio com o Pai. Eu sou o primogênito. E todos os que são gerados por meu intermédio são participantes da mesma glória e são a igreja do primogênito. Está lá em Doutrina e Convênios 93, e Elder Macon que fala isso no Mormon Doctrine, ok? Então, a igreja do primogênito é a igreja daqueles seres selados para a vida eterna, ok? Nós, como, eu até brinco às vezes, né? Nós, como membros da igreja, somos pesquisadores dessa igreja do primogênito. Precisamos galgar todo o processo ensinado pelo apóstolo Pedro, ensinado pelo profeta Joseph Smith, até que um dia possamos ser admitidos verdadeiramente nessa igreja do primogênito. Então, esses sumos sacerdotes, os 144 mil, que pode ser um número simbólico, escolhidos dentre todas as tribos de Israel, são os que irão chamar para a igreja do primogênito todos os que quiserem vir. Esse quiserem vir é um sentido de que cumprirem com os requisitos. Isso nada mais é do que fazer o chamado e eleição feito seguro a todos os que se qualificarem e forem dignos de tal bênção. O profeta Joseph Smith disse sobre a salvação dos mortos que não cesso de progredir rumo à vida eterna. Não apenas é preciso que vos batizeis pelos mortos, mas que recebais todas as ordenanças por eles, assim como haveis recebido a vossa própria salvação. Haverá 144 mil salvadores em Monte Sião, e com eles uma hoste inumerável, que homem algum poderá contar. Rogo-vos que prossigais, que avanceis e confirmeis vosso chamado e eleição. Ok, pessoal? Então, esse é um assunto muito sagrado, muito sério, e eu procurei usar só a palavra dos profetas e as escrituras para tentar explicar um pouquinho sobre isso. Mas o caminho, irmãos, é ser fiel e ser diligente, constante durante a nossa vida, e talvez até depois dela precisemos ainda provar ao Senhor que estamos no caminho da sua exaltação. Lembre, a Igreja de Jesus Cristo não foi estabelecida para levar ninguém para o reino terrestre ou celeste, mas sim para o reino celestial e na exaltação, ok? Então, através das ordenanças do batismo e as outras ordenanças, até culminar com o casamento celestial e depois viver uma vida justa, reta e receber o nosso chamado e eleição feito seguro. Ok? Então, um resuminho aqui. Para entrar na igreja de Jesus Cristo, a igreja, o reino de Deus aqui na terra, nós precisamos desenvolver fé em Jesus Cristo, nos arrepender dos pecados, sermos batizados e receberemos então o direito ao primeiro Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, para a gente entrar na igreja do primogênito, a gente precisa ter fé em Jesus Cristo, continuar em arrependimento, perseverar na guarda dos mandamentos e receber todas as ordenanças do templo, incluindo o chamado eleição feito seguro. Então, receberemos o direito. Tá vendo? Lá nós recebemos o primeiro Consolador, e ao receber o chamado eleição feito seguro, nós teremos o direito de receber o dom do segundo Consolador, que é o próprio Salvador Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós vamos vê-lo, mas poderemos até ter esse contato com o Salvador. Ele é o segundo Consolador, como registrado nas Escrituras. Ok? Então, fechamos esse assunto. Vamos continuar um pouquinho aqui, o capítulo 7, ainda versos 5 e 8. Da tribo de Judá, 12 mil. Ele vai falando de cada tribo, né? Os 12 mil de cada tribo, como a gente já falou sobre isso.
Aí no versos 9 e 10 ele diz: Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Lembra que ele diz que é um grande número, inumerável de pessoas, né, que estarão no reino celestial. Nos versos 11 e 12, todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se sobre o seu rosto diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Lembra que, através da expiação de Jesus Cristo, ele nos comprou com o seu precioso sangue. E nós eternamente o honraremos e agradeceremos, prestaremos devoção tanto ao Pai quanto ao Salvador pelo que eles fizeram para a nossa salvação. Ok? Nos versos 13 e 14, diz: E um dos anciãos respondeu, dizendo-me: Estes que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quem são esses? São aqueles que aplicaram a expiação do Salvador em suas vidas, se arrependeram, mudaram as suas vidas, porque arrependimento é mudança, né? Às vezes a palavra arrependimento denota só alguma coisa: eu pequei, preciso me arrepender. Na verdade, a palavra arrependimento quer dizer uma mudança. Eu mudo a minha vida, né? Se eu faço coisas erradas ou fazia coisas erradas, eu preciso mudar. Isso é arrependimento, né? Eu preciso me tornar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa com todos aqueles atributos que o apóstolo Pedro relacionou, que nós falamos um pouquinho mais tarde, mais cedo. Lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. No livro de Mórmon, lemos que os 12 apóstolos nefitas, esses 12 ministros que tu vês, julgarão a tua semente. E eis que são justos para sempre, pois por sua fé no Cordeiro de Deus, suas vestimentas são branqueadas em seu sangue. E disse meu anjo: Olha, e olhei e vi 3 gerações morrerem em retidão, e suas vestimentas eram brancas como o Cordeiro de Deus. E disse meu anjo: Esses são os que foram branqueados no sangue do Cordeiro por causa de sua fé. Lembra que depois da visita de Cristo nas Américas, por 200 anos aproximadamente, o povo se tornou justo. Completamente justo. Depois voltou à iniquidade, né? E o que tornou as vestes dessas pessoas brancas? Foi a fé em Jesus Cristo, né? A verdadeira fé, que além de acreditar em Cristo, é confiar totalmente nele, acreditar que ele tem todo o poder, todo o conhecimento, e então agir de acordo com sua fé, pois a fé é um princípio de poder. Lavar as vestes no sangue do Cordeiro e aplicar a expiação em nossas vidas, arrependendo-se dos nossos pecados. O profeta Alma afirmou: Sabeis naquele dia que não podereis ser salvos, pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Sim, suas vestimentas devem ser purificadas até ficarem limpas de qualquer mancha pelo sangue daquele quem nossos pais falaram, o qual deverá vir para redimir seu povo de seus pecados. Não em seus, mas de seus pecados. Nossas vestes devem ser limpas de todas as manchas, e não somente de algumas. E isso somente poderá acontecer graças à expiação do Cordeiro de Deus. Eu acho que eu já coloquei numa das aulas a doutrina da graça. Se alguém gostaria de rever, eu acho que é aula 4 ou 5, se eu não me engano, eu coloco um pedacinho da doutrina da graça, que é a doutrina que nos possibilita branquear as nossas vestes. Não poderemos tornar nossas vestes brancas por nós mesmos, somente através do sangue da expiação de Jesus Cristo. Aquele que não devia nada para a justiça, o santo, o mais santo de todos, deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Ele completa, ele lava as nossas vestes.
mas precisamos fazer a nossa parte, né? O livro de Mormon ensina que somos salvos pela graça depois de tudo que pudermos fazer. Continuando. O profeta Joseph Smith ensinou uma coisa importante a respeito da fé. Ele diz assim, fé em Jesus Cristo. Isso está lá no Lectures of Faith, tá? Ou dissertações sobre fé. Só tem em inglês. Era um material que eles usavam na escola dos profetas lá antigamente. Então ele diz que para ter fé em Jesus Cristo, a gente precisa acreditar em Jesus Cristo e Deus. Isso é evidente. Mas isso é básico, porque até o diabo acredita. Aí eu acho que talvez a segunda parte é o mais difícil. Acreditar que ele tem todo poder e conhecimento. Parece fácil, mas não é. Pense comigo, se uma pessoa acredita que Deus tem todo o poder e conhecimento, deixaria de pagar o dízimo? Se ele pode fazer 90 ser maior que 100? Para pensar. E depois, tornar a sua vida agradável a Deus. Como é que a gente torna a nossa vida agradável a Deus? Guardando os mandamentos, através das obras que nós fazemos. Obras dignas, né? Quando eu falo obras, nós estamos fazendo a nossa vida nos tornando, né? E claro, quando a gente se torna, as obras nos acompanham. Então isso é a verdadeira essência da fé, ok? Verso 15 agora. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Esse estenderá seu tabernáculo significa que os santos que forem exaltados habitarão na presença de Deus, assim como o tabernáculo era uma proteção espiritual aos israelenses, ok? Então, são promessas para aqueles que um dia se tornarão seres exaltados, terão tudo que o Pai possui, todas as bênçãos. Verso 16. Não mais terão fome, nem terão sede, nem o sol, nem o calor, nenhuma coisa alguma cairá sobre eles. Esta linguagem, ela lembra Isaías, que diz que não terão fome, e fala todas nem o sol os afligirá, porque se compadece deles, os guiará e levará mansamente aos mananciais de águas. Essa linguagem simbólica mostra que os seres exaltados estarão na proteção total do reino de Deus, de onde nada lhes faltará. Portanto, tudo que meu Pai possui ser-lhe-á dado. Nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles. Lemos nos Salmos que não toscanejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem o guarda. O Senhor é tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. São expressões simbólicas da proteção, das bênçãos daqueles que forem receberem a sua exaltação, ok? Verso 17, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Mais bênçãos. Imagina-se que o processo de exaltação, ele vai demorar um tempo. Nós receberemos a condição, mas ainda precisaremos aprender muitas coisas, sobrepujar muitas coisas. E o Senhor promete que Ele vai estar nos guiando nesse processo. O cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Interessante essa figura de linguagem, pois normalmente o pastor é que apacenta o rebanho. Mas nesse caso, o cordeiro, por ter dado a sua vida, se tornou também o pastor. Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Apacentar é levar a um bom pasto, cuidar e proteger. E é o que o Salvador faz pelos santos e continuará a fazer mesmo após estes atingirem sua exaltação. Isto demonstra que o compromisso do Salvador conosco vai além desta vida e nos ajudará por toda a eternidade, nos conduzindo às mais ricas e grandiosas bênçãos, como afirma a expressão seguinte. Servirá de guia para a fonte das águas vivas. O Salvador é a fonte. E ele diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Essa passagem lembra Isaías que diz que enxugaria, né? Nós já falamos sobre isso.
dor, sofrimento, lágrima estão associados à mortalidade. No reino celestial de Deus, essas coisas já não existirão mais, pois recebem a plenitude da alegria. Está vendo? São promessas grandiosas que o Senhor faz, né? Aqueles que buscam, que recebem a exaltação, que buscam se aperfeiçoar para que um dia recebam essa grandiosa bênção do chamado eleição. Então, ao encerrarmos o capítulo 7, eu sei que vai ter algumas dúvidas, vocês podem depois, se quiser, mandar perguntas, mas busquem em outras fontes, né? Busquem mais conhecimento sobre isso, né? Que está o resumo, e os símbolos desse capítulo 7. Então, lembrando, o selo do Deus vivo é o chamado eleição feito seguro. Lembra, chamado é uma coisa, eleição é outra, efeito seguro é outra. São 3 coisas separadas e distintas. Todos os membros da igreja já são chamados. Precisam agora se tornar eleitos. Ok? 144 mil são seladores que farão o chamado eleição. É um resumo, né? Igreja do primogênito, nós já vimos, igreja dos seres exaltados. Palmas, símbolo de vitória. Fonte viva de água, Jesus Cristo. Os 4 ventos é o poder de destruição. E amém, que fala lá, assim seja, né? São os símbolos que a gente encontrou no capítulo 7 do Apocalipse, ok? Esse é um capítulo muito importante. Recomendo que vocês revisem, estudem, para que possam entendê-lo melhor e entrar e continuar com diligência nesse processo de aperfeiçoamento e de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Eu testifico que esta é a igreja de Jesus Cristo, a única que pode nos levar de volta à presença do Pai Celestial no grau mais alto que Ele tem para nos oferecer, que é a exaltação. Onde lá, ao longo do tempo, aprenderemos e seremos deuses. E o processo continua com os nossos filhos espirituais após isso. Testifico que só é possível isso graças à expiação do Salvador Jesus Cristo, ao qual eternamente renderemos graças, louvores e o adoraremos como nosso Salvador e Redentor. Ok? Então ficamos por aqui nesta aula de hoje e eu queria deixar ela hoje em nome de Jesus Cristo. Amém.